Boa noite, igreja. Que a paz do nosso Senhor permaneça conosco, amém? Que gostoso, mais uma noite reunidos, onde nós pudermos escolher estar aqui nessa noite, e acredito que tenha sido a melhor escolha que nós fizemos. Nada como estarmos aqui reunidos, cantando desse amor, dessa coisa que nos contagia, que nos move e que transforma vidas, que é o amor que Deus nos deu através de Jesus Cristo. Que a gente possa cada vez mais estar contagiados com isso, para que a gente possa estar com pessoas assim como a Josi falou, com olhares atentos para todos aqueles que estão necessitados, não importa a ordem qual seja, que a gente tenha esse olhar, que é o que Jesus tem conosco todos os dias. Vamos dar continuidade então ao nosso culto. Esse mês de novembro nós estamos estudando a carta que Paulo escreveu aos Romanos, correto? No primeiro domingo, dia 2, o pastor André deu uma introdução para nós nessa carta, inclusive dizendo da importância teológica nela que tem. Se nós tivéssemos um evangelho segundo Paulo, talvez seria essa carta aos Romanos. E nós pudemos ouvir de que naquele primeiro dia 2 nós ouvimos que ninguém é melhor do que ninguém perante Deus. Paulo nos exortou naquele domingo, através do que nós aprendemos aqui, de que perante Deus nós somos todos iguais. Não há perante Deus ninguém melhor do que ninguém. Trouxe um alerta aí para nós, para que a gente pudesse olhar primeiro para nós mesmos, e não nos acharmos perante ninguém. Domingo passado, tivemos a oportunidade de ouvir de que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu acompanhei pela internet, e aqueles que têm a oportunidade de andar segundo o Espírito Santo, pela lei do Espírito da vida, através de Jesus, têm a oportunidade de ser livre da lei do pecado, daquilo que nos condena, que é uma briga interna que nós temos, O que a gente pôde ouvir domingo passado foi essa questão da nossa luta interna. E hoje nós ouviremos um pouquinho a mais sobre essa carta, no capítulo 8, conforme os irmãos estão podendo ver aí, dos versículos 14 a 17, e nós continuaremos vendo Paulo nos dando alguns ensinamentos da importância de sermos guiados pelo Espírito, e não mais abandonarmos o nosso eu, abandonarmos definitivamente a questão da nossa carne. Vamos fazer então essa leitura. Eu vou ler aqui para vocês, acho que vai projetar aí na tela, os irmãos podem acompanhar. Diz assim a palavra de Deus para nós: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo Teu amor, o Teu carinho, o Teu cuidado. E nesse momento, Senhor Deus, a Tua palavra foi aberta, foi lida. Esta palavra, Senhor Deus, que foi inspirada pelo Teu Espírito Santo, que Ele mesmo possa ter livre acesso em nós agora, no nosso coração, na minha fala. Me usa somente como instrumento em Tuas mãos para transmitir a Tua mensagem, e que tudo seja feito para a honra e glória do Senhor. Eu oro agradecido, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós veremos algumas coisas nessa noite, alguns apontamentos que eu vou trazer para nós, queridos, de que por vezes nós já ouvimos mais de uma vez, mas sempre é bom estar relembrando. Por vezes a gente pode ouvir de forma diferente, porque cada um que tem a fala traz algo diferente para nós. Por isso que é importante nós ouvirmos mais de uma voz, para que a gente possa ouvir coisas de formas diferentes. Isso é salutar para todos nós.
Mas sermos guiados pelo Espírito, a Josi já deu aqui grandes exemplos para nós na fala dela. E nós também não combinamos nada, assim como ela não combinou o plano de fundo da música. Mas assim, algumas coisas que vão ser ditas nessa noite, que a gente possa estar atento, porque são pequenos detalhes, que no dia a dia a gente vai acaba deixando de lado, e às vezes por sermos tão racionais, a gente dá reverência a Deus, a qual ela tem que ser dada. Nós entendemos da importância de Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos vida, mas por vezes a gente não se rende ao Espírito Santo, por se tratar de algo que é também sobrenatural, e que para nós, às vezes, pela nossa racionalidade, nós acabamos deixando ele um pouquinho de lado, né? Então, que essa noite, esse sopro de vida que temos, que é o Espírito Santo, que foi o primeiro a chegar aqui antes de qualquer um de nós, que se faz presente a todo momento na nossa vida, possa ter esse livre acesso, tá bom? São 4 pontos que eu quero trazer para nós aqui nessa noite, para que vocês possam acompanhar aí. O primeiro deles, guiados pelo Espírito Santo. O segundo, o espírito de adoção e escravidão. O testemunho interno. E o quarto, herdeiros e co-herdeiros. Alguns apontamentos aí que podem nos ajudar e nos nortear no dia a dia, para que a gente possa abrir os olhos, a mente e o nosso coração. Então vamos lá, o primeiro deles está lá no versículo 14, que eu quero chamar a atenção para nós, que é de sermos guiados pelo Espírito. Sermos guiados pelo Espírito. E eu quero destacar aqui 3 pontos. O primeiro deles é que é uma questão de relacionamento. Por que de relacionamento? Para que nós possamos ser guiados por alguém, ser mentorado por alguém, ouvir e compartilhar algo com alguém, a gente tem que se relacionar com ele. Então essa questão de sermos guiados pelo Espírito é uma chamada de atenção para nós, de que assim, nós precisamos nos relacionar com ele. Nós precisamos nos relacionar com ele. De que forma? Orando, adorando, executando e principalmente amando. Amando. De que maneira? De tal maneira, não importa quem seja. Amando. Ter essa relação, nós sermos intencionais no nosso relacionamento com Deus através do Espírito Santo. Então é algo pessoal que nós temos que ser intencionais nisso. Não deixarmos isso aí de lado. Eu tenho a intenção, eu quero e eu preciso me relacionar com Deus. Tem a ver também com reconhecimento. Se somos filhas e filhas de Deus, que a gente não use isso somente como um título. Para a gente encher a boca e falar por aí, sou filho de Deus, herdeiro de Deus, sou filha de Deus. Não é uma questão de título. É uma questão, para que isso ocorra, nós temos que reconhecer a nossa condição de pecadores e de que necessitamos desse amor, dessa graça de Deus através de Jesus Cristo, e que se completa em nós, que evidencia em nós através do Espírito Santo. Então, que esse reconhecimento seja algo evidente nessa noite para nós. Que a gente não abra mão de ser filhos e filhas de Deus. Não é algo somente para título. É algo porque nós reconhecemos que precisamos, dependemos disso. E assumimos esse papel de dependentes dessa graça através do Espírito Santo de Deus. Isso vai gerar em nós crescimento espiritual, com toda certeza. E qual vai ser o resultado disso? Se nós nos relacionarmos com Ele intencionalmente e reconhecermos essa nossa situação de pecadores e nos rendermos a Ele. É uma resposta muito profunda essa. Porque a partir do momento que nós nos relacionamos com Deus, nos colocamos nessa condição de reconhecimento, o resultado é termos a graça de Deus na nossa vida, de forma que nós não precisamos fazer nada, porque a graça de Deus ela é evidente, fazendo ou não, a graça ela é. Deus não deixa de fazer nada por nós, dependendo daquilo que nós fazemos. Não é isso que eu estou querendo dizer aqui. Mas
Se exercitarmos essa dependência do Senhor em meio a toda e qualquer situação, nós poderemos passar por qualquer coisa e não estaremos sozinhos. Uma coisa é passarmos por situações sem nos relacionarmos com Deus. Outra coisa é passarmos sabendo quem está conosco. Sabemos a quem dependemos, quem é o nosso Senhor. Vai ser difícil passar por isso? Vai. Não é uma fala de que aquele que é crente em Jesus Cristo não terá problemas. Nós teremos e continuaremos tendo. Falei hoje pela manhã na IBD. Todos os dias nós temos, às vezes 1, às vezes 10 problemas. Já basta cada dia o seu mal. A questão é como passaremos por ele. A sós ou com Deus? É uma garantia que Deus dá para nós de que estará conosco. Foi uma promessa dele. Todos os dias. Então que a gente tenha essa consciência de que esse relacionamento e esse reconhecimento dessa dependência vai gerar em nós essa mesma certeza que através do Espírito Santo de Deus passaremos. Gente, passaremos. Não vamos ter dúvida disso. Não vamos titubear. Porque Ele está conosco. Deus é Emanuel. Deus conosco. Não tenham dúvidas disso. Não tenham dúvidas disso. Então essa primeira questão de sermos guiados pelo Espírito Santo tem a ver com esses 3 primeiros pontos que eu trouxe para nós. Relacionamento, reconhecimento e o resultado disso qual é? É aquele negócio assim, então eu não preciso mais me preocupar porque agora eu estou com Deus. Não, cada dia aqui nosso nós teremos sim que batalhar, que acordar, que batalhar o nosso pão, que nos esforçarmos, que nos relacionarmos, faz parte do nosso dia a dia. O que eu estou querendo falar para nós é que sem essa convicção, sem essa certeza, vai ser muito difícil, ou talvez impossível, conseguirmos sustentar isso sozinhos. O segundo ponto que eu quero trazer para nós, referente ao espírito de adoção e não mais de escravidão. Está no versículo 15. O espírito de não mais escravidão ou condenação. Não é mais aquele espírito de medo, de inferioridade, de dúvidas, de incapacidade de reconhecer o próprio valor, da dependência de desejos e paixões descontrolados. Essa opressão que por vezes nós vivemos imprimidos pela sociedade, ou às vezes até por algumas comunidades de fé, que acabam oprimindo os seus fiéis através da religiosidade. Quantas e quantas pessoas machucadas, não querem ouvir falar de igreja. E aí acaba, às vezes, até se confundindo, porque ela esquece da igreja, mas ela também não quer mais se relacionar com Deus, que não tem nada a ver com a questão do que ela se machucou na igreja. Então, assim, esse espírito de escravidão, de quantas vezes a gente se encontra em algumas situações como essa? Quantas pessoas eu e você conhecemos machucadas? Ou com alguma dependência de inferioridade, de oprimida? Várias. É só olhar ao nosso redor. Por vezes nós estamos assim. A gente se sente assim, às vezes mais fragilizado e acaba se esquivando de algumas coisas, fugindo, entrando em buracos que a gente não deveria entrar. O problema é depois sair de tudo isso aí. Andar por prazeres da carne é momentâneo, é gostoso. Eu posso confessar aqui para vocês, e assim, não se escandalizem, eu não vivi uma vida cristã desde pequenininho. Então eu tive uma vida fora da igreja, fora dos caminhos do Senhor. Então eu tive alguns prazeres da vida durante essa minha caminhada, né? E se eu falar para vocês que naquele momento somente não foi gostoso, eu vou mentir para vocês. Mas é algo momentâneo, é algo prazeroso naquele momento, é pontual. Foi ótimo, ponto, acabou. E depois é um vazio tão grande, mas é um vazio tão grande que a gente sempre acaba voltando nisso depois, porque nada preenche aquele prazer momentâneo, nada preenche. E quando eu tive esse meu encontro com Jesus, né, eu falo isso assim de boca cheia mesmo, preencheu aquele vazio que eu tinha, que parecia que por vezes eu não sabia se seria possível ser preenchido, porque não é algo que a gente faz para preencher, é algo que vem e preenche
por esse amor que nos constrange. É algo que preenche ao ponto de assustar. De assustar. Mas é um susto bom, maravilhoso, e que em nome de Jesus eu peço todos os dias para Ele me ajudar, para que eu possa continuar evidenciando desse amor dele. Óbvio que no meu dia a dia eu erro. Dou cada tropeção aí que, pelo amor de Deus, é um tombo feio. Mas é esse espírito que dá aquele clique na gente, né? Opa, olha aí, ó. Caiu. Eu tô aqui, vamos junto de novo? E a gente tem que reconhecer o nosso erro, nos reconciliarmos com Deus e seguir adiante. Não desistir, não jogar a toalha. Desistir não é uma opção para nós, porque esse espírito não é um espírito covarde. Olha aí, ele é um espírito de adoção. De adoção. Esse espírito de adoção, diferente do de escravidão, é um espírito de ousadia, de liberdade. Isso transforma a nossa relação com Deus, que era de escravidão, para uma intimidade, de carinho, de profundidade, de aceitação do jeito que a gente é. E aí não importa o que somos, o que fazemos e o que iremos fazer, que Deus já sabe. Deus já sabe. O que nós temos que ter a consciência, como os filhos e filhas de Deus, é que como um pai, Ele está nos esperando. Ele nos adotou. Ele nos adotou. E esse ato de nos aceitar espontaneamente, independente do que somos ou fazemos, esse Espírito Santo, ele faz questão de se relacionar conosco. E traz para nós benefícios que o pai traz para o filho. Por mais que estejamos aqui, pessoas que ainda não são pais, ou aqueles que são pais, está entendendo o que eu estou falando. O que um pai é capaz de fazer por conta de um filho. Tudo. Até o que não deve. Quando eu falo pai aqui, inclui-se mãe. Entenda o pai na questão do cuidado, né? O que uma mãe é capaz de fazer por um filho. Tudo. Até aquilo que não deve ser feito. Parece que dá um branco na gente, né? Se mexe com a gente, fala o que você quiser. Mas não mexe com o nosso filho, parece que a gente dá um branco. A gente se transforma em pessoas terríveis. Terríveis. Mas aqui, ele está falando para nós o seguinte: olha, eu estou aqui por você. Você não precisa fazer nada, porque o que tinha que ser feito já foi. Num preço caríssimo. Preço de vida, de sangue derramado numa cruz. Agora, não precisa mais viver nessa escravidão. Não precisa mais. O Espírito Santo, ele é ousado. O Espírito Santo, ele é profundo. Ele vai fazer com que eu e você se relacione com Deus de forma saudável. O resultado disso vai ser uma bênção do Senhor. Essa expressão Abba Pai é uma forma carinhosa e íntima de se referir ao Pai em aramaico. Né? Então, aquela série que está sendo bastante famosa, passando por aí, The Chosen, não sei todos tiveram condições de assistir, eu até comecei a brincar um pouquinho com a minha mãe, né? Porque eu estava ouvindo ele falar, a minha Ima, eu não pesquei que era mãe, né? Ima era mãe, ele chamando lá, e eu perdi alguma coisa, eu preciso voltar para ver o que é. E aí eu vi uma outra falando, você já falou com a sua Ima? Eu falei, opa, é mãe. E aí, quando eu tive a oportunidade de encontrar com a minha mãe, eu brinquei com ela, né? Eu falei, Ima, não sei o que. Minha mãe não entendeu nada, mas eu vou explicar direitinho para ela depois, para ela entender. Brincadeiras à parte, o que eu estou querendo dizer com isso? É algo íntimo, é algo de fora o íntimo. Nós clamamos Abba Pai, nós clamamos Pai, Pai. Ele nos ouve, gente. Ele se inclina para nós e Ele quer se relacionar conosco. E um clamor que expressa essa confiança e proximidade. E quando essa proximidade com Deus ela está evidente, ela é inabalável. Ela é inabalável. A gente se sente diferente. Independente das nossas fraquezas, circunstâncias que estamos vivendo, a gente vai sentir essa diferença. Nós vamos sentir a presença do Pai Celestial, o amor dele nas nossas vidas, através do Espírito Santo. Tenho certeza disso. Eu ouvi uma ilustração quando eu estava estudando isso aqui, que essa ilustração chama-se
o menino correndo com um saco nas mãos. E me chamou a atenção, eu fui ler o que era. Então era um menino, diz a ilustração, que ele estava sem camisa, de shorts e descalço na rua. Eu falei, era eu pequeno. Brincadeiras à parte de novo. Gente, era um menino com um saco na mão, correndo na rua. Corria alegremente. Alegremente. E aí pararam ele para conversar e falaram para ele, meu, por que você está correndo tão feliz desse jeito com esse saco na mão? O que tem aí? Ele respondeu, eu não sei, mas é que foi meu pai que me deu. Não importa o que vai ter naquele saco. É essa confiança no pai que ele tem, que nós podemos ter com Deus. Total confiança de que ele tem o melhor para nós a todo momento, mesmo em meio ao furacão da nossa vida diária. Mesmo em meio a isso, o Espírito Santo pode evidenciar isso em nossas vidas. Não só pode, como faz. Ele faz. O terceiro ponto que eu quero trazer para nós nessa noite é a questão do testemunho interno. Olha lá no versículo 16. O próprio Espírito Santo testifica. Ele comunica com o nosso espírito que somos de fato filhas e filhas de Deus. Essa é a certeza interior de uma salvação e da identidade em Cristo. Ele diz, olha meu filho, olha minha filha, a partir de agora você não está mais sozinho. Você não está mais sozinho. Se não existe uma notícia melhor para nós do que essa, é muito gostoso saber que nós não estamos sós. Alguém nos conhece 24 horas por dia, alguém está com nós 24 horas por dia e cuida de nós 24 horas por dia, mesmo naquele barquinho no meio do oceano à deriva, mesmo ali. Que esse nosso olhar para a dificuldade, ele seja para nós um motivo, sim, de estarmos mais próximos de Deus. Porque vai ter, gente. Não vai ter jeito. Vai ter. No nosso dia a dia nós estaremos à deriva em algum momento, mas não estamos sós. Tem uma frase, que diz, estou passando pelo deserto. Quando eu comecei a frequentar a igreja, eu comecei a ouvir algumas frases que para mim foi bastante novidade. Uma delas foi, irmão, estou atravessando um deserto. Eu tinha que pedir para me explicar o que era, porque eu não tinha conhecimento disso, E o deserto é quando nós estamos enfrentando alguma dificuldade. Porém, nós não precisamos montar uma tendinha no deserto e ficar morando lá. Nós podemos passar pelo deserto, atravessar o deserto. Não precisamos morar no deserto. E para isso, a gente precisa confiar que mesmo em meio às situações de deserto, Ele está conosco. Então eu não estou aqui para te convencer de que você é justificado perante Deus através de Jesus Cristo. Não, porque quem faz isso é o Espírito Santo. É Ele que testifica. É Ele que convence. Para nós, cabe abrirmos o coração para isso. Pedir essa lucidez para que Ele, se falta algo para nós entendermos, que Ele possa trazer essa lucidez. Para aquela palavra que o Bira falou domingo à noite, eu não entendi nada. E Ele pode trazer o entendimento para você. Talvez eu não consiga te transmitir mesmo. Eu sou falho, eu estou falando com as minhas próprias palavras, embora me preparei para isso, mas é Ele que vai falar ao seu coração. É Ele que vai falar com você aquilo que você precisa ouvir. Da forma que você precisa ouvir. E o quarto e último ponto que eu quero trazer para nós, está no versículo 17. Diz para nós que somos herdeiros e co-herdeiros. Como filhas e filhas, nós que dizemos que somos crentes em Jesus Cristo, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Isso é ter acesso a todas as bênçãos e promessas de Deus participando da glória de Jesus. Não tem jeito. Nós participaremos de tudo. De tudo. Porque somos filhos e filhas de Deus. Herdeiros. Tudo que Deus prometeu, planejou para nós, como bênção, como promessa, nós seremos participantes. Em tudo.
Em tudo. Agora precisa ficar em evidência para nós também que lá no versículo 17, se você olhar direitinho, não é só das bênçãos. Nós também participaremos de algumas dificuldades. Então, em alguns momentos podemos ter perseguição religiosas? Podemos. Preconceitos? Podemos. Ser mal interpretados por aquilo que estamos tentando falar ou fazer? Podemos. Cristo sofreu. Ele veio para um povo que o rejeitou. Sofreu, não acreditou, negou. Então nós participaremos disso em algum momento também, desse sofrimento de Cristo. Mas o final de tudo isso, no final de tudo isso, é a nossa glória juntamente com Ele. Quando Ele vier na sua vinda triunfal, todos aqueles que pertencem a Ele herdaremos não só a questão da vida eterna com Ele, mas desfrutaremos dessa presença juntamente com Ele. Isso é sensacional, isso é maravilhoso, isso é bênção de Deus. E eu quero partir para a minha conclusão, trazendo para nós aqui nessa noite, do que eu falei, algumas características desse Espírito Santo, que nos chamou para ser guiados por Ele, que nos chamou para dizer para nós que não há mais escravidão, de que Ele está aqui para nos evidenciar a adoção junto ao Pai, desse Espírito Santo que testemunha internamente para nós, dizendo para nós: olha, eu que te convenço, você não está mais sozinho. Desse Espírito Santo que através da ação dele, ele nos diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros de Deus e pela obra de Jesus Cristo. É por Ele. É esse mesmo Espírito Santo que nos regenera. É esse mesmo Espírito Santo que nos convence do pecado. É esse Espírito Santo que nos batiza e nos evidencia Jesus Cristo. É o Espírito Santo que nos sela e nos faz propriedade exclusiva de Deus. É o Espírito Santo que é a garantia de que Deus, que começou a boa obra em nós, vai completá-la até o grande dia da vinda de Jesus. É o Espírito Santo que nos dá dons espirituais. É o Espírito Santo que produz em nós o fruto da vida, o caráter de Cristo. É o Espírito Santo que nos transforma em templo, em morada de Deus. É o Espírito Santo que inspirou a Bíblia e que nos ilumina para o entendimento da mesma. É o Espírito Santo que nos santifica. É o Espírito Santo que nos dá o poder em Jesus. É o Espírito Santo que nos enche. É o Espírito Santo que intercede por nós. É o Espírito Santo que nos assiste nas fraquezas. É o Espírito Santo que é o nosso Consolador. É o Espírito Santo que nos guia de toda a verdade. Ah, meu querido, se você puder crer nisso, que o Espírito Santo age de forma transformadora e maravilhosa em nossas vidas, muitas coisas a gente pode fazer de forma diferente a partir de hoje. Ao menos pensar nisso. Sairmos daqui refletindo do poder desse Espírito, que é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus. Não tenham dúvidas disso. Deus é Pai. Jesus entregou o seu Filho Jesus para que morresse por nós, para que Ele ressuscitasse e tivemos chance de nos religarmos a Deus através de Jesus. E Jesus falou: deixarei convosco o Consolador, o outro Consolador. Jesus foi o primeiro Consolador. Ele deixou conosco o outro Consolador e continuará até o dia que Ele voltar. Para buscar aqueles que são seus. Até lá, esse Espírito Santo continuará agindo na minha e na sua vida e na vida de todos, porque não é propriedade exclusiva somente minha e sua, é para todos aqueles que nele crê, é para todos aqueles que quiserem se relacionar com Ele, é para todos aqueles que querem colocar a sua vida à disposição de servir ao reino de Deus. Esse é o Espírito Santo que está agindo e continuará agindo no nosso meio, na nossa vida, para a honra e glória do Senhor. Que esse texto possa nos inspirar. Se você quiser depois ler e reler na sua casa com calma, o que esse Espírito Santo
pode fazer em nós e faz através de nós, seria bastante interessante. Eu desejo de coração que esse texto possa nos inspirar a vivermos com coragem e dignidade que pertencemos à família de Deus, livre de qualquer medo e cheios da esperança, pois o Espírito Santo é esse fôlego de vida, é essa força que nos impulsiona e nos conduz para vivermos o melhor de Deus, desde agora até a volta de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.